Então, pessoal, bom dia nessa terça-feira, aula de produção de texto, certo? Para hoje, eu escolhi previamente o nosso tema de redação. E antes que eu apresente a proposta para vocês, eu desejo compartilhar com a turma dois pequenos vídeos. Um é bem curtinho mesmo, ele só tem 2 minutos e pouquinho. E o outro, nós vamos assistir pelo menos uma parte dele. Ele já tem 14 minutos e aí pesa um pouco nós assistirmos ele todo, certo? Eu vou compartilhar com vocês o vídeo agora. Caso vocês não estejam ouvindo o áudio, me avisem, porque aí eu paro e simplesmente mando o link para vocês, tá bom? Então, só um momentinho. Eu não sei quantos já assistiram a este vídeo. Então, acompanhem aí, qualquer coisa me avisem se não estiverem ouvindo o áudio. Tem legendas, tá bem? Essa aqui é a Benedita, minha filha. Ela tem uma perda auditiva severa. Ela praticamente só escuta os graves. Hoje é dia do surdo, mas tem muita gente que acha que surdo é só aquele que não ouve absolutamente nada. Só que dentro da surdez tem uma diversidade enorme. Tem gente que usa implante coclear, tem gente que usa língua de sinais, e tem gente que, como eu, usa aparelho. A Benedita teve essa perda quando era muito bebezinha, por causa de uma dose cavalar de antibióticos ototóxicos. Desde lá, eu vi que as pessoas têm muita dificuldade de se comunicar, ficam agoniadas quando percebem que ela não escuta ou que ela usa aparelho. Então a gente resolveu, nós duas hoje, ajudar com a nossa experiência um pouquinho essa comunicação. Então, a gente vai mostrar coisas que não dá para fazer. Por exemplo, Ih, Benedita, o que é aquilo ali no bambu, você tá vendo? não dá para falar assim porque eu dependo da leitura labial. Então, não dá para falar de costas com a gente. Outro exemplo. Você é filha da Regina Casé? Não precisa gritar. Volume é uma coisa completamente diferente de frequência. No meu caso, por exemplo, eu não escuto apito. Pode apitar no último volume que eu não vou ouvir. E ainda tem gente que fala assim. Oi, você quer almoçar agora? Como eu já passei por isso. Outra coisa que acontece direto, desde que eu era criança. Em vez de perguntarem pra mim, perguntam pra pessoa que tá do lado. No caso, eu ou o João. Então a gente está na loja, a Benedita do meu lado, a mulher pergunta pra mim, vem cá, ela vai levar a calça preta ou a amarela? E para terminar por hoje, isso é uma loucura. Nossa, mas ela é tão linda. Ninguém diz que ela é surda. Quantas vezes eu já ouvi isso, né? Olha, procure saber o que é capacitismo. E daqui pra frente seja anticapacitista. Ela é linda e é surda. Opa! Eu queria Passei para agora... o próximo vídeo acidentalmente, certo? Vocês conseguiram assistir aí ao vídeo? Funcionou tranquilo? Funcionou bem? Sim. Então, o seguinte, pessoal. A nossa conversa desta semana, o tema, certo? É sobre os direitos do deficiente, da pessoa com deficiência, tá? E aí, eu comecei com esse vídeo porque eu achei que, com um razoável tom de humor, né? A Regina Casé e a filha nos dão exemplos de situações aí vivenciadas por alguém, no caso, com deficiência auditiva. E observe que a grande dificuldade, no caso do deficiente auditivo, relacionada com a comunicação, passa pela questão da acessibilidade, tornar possível o acesso da pessoa com deficiência a um determinado ambiente, caso seja uma situação relacionada à mobilidade,
ou a um ambiente virtual, quando a questão é audição ou visual, e assim por diante. Então, o tema da redação dessa semana é o direito da pessoa com deficiência, ou os direitos da pessoa com deficiência. Tranquilo até aqui? Estão me acompanhando? Sim, sim, sim. Agora eu separei um outro vídeo para vocês do TED Talks de uma mulher que fez uma palestra no TED Talks. Vou passar aí um trechinho, tá bom? É aquela palestra que eu falei para vocês que tem 14 minutos. Minha vontade era passar inteira. Mas o que acontece? O TED Talks é uma excelente referência para vocês enriquecerem o repertório sociocultural, certo? O original é todo em inglês, com legendas, que é o que eu vou passar para vocês, mas há versões do TED Talks, essas chamadas TEDx, né? Que ocorrem em São Paulo, já tivemos uma edição do TEDx em Anápolis, em várias cidades pelo mundo, certo? E aí vocês podem também procurar no YouTube ou pelo aplicativo do TED esses vídeos também que são do TEDx, com pessoas aqui do Brasil ou até mesmo da nossa região. Este é o TED Talks original, o internacional, certo? Que deu início a esse movimento de pequenas palestras que falam muito e trazem uma boa carga de informação. Eu vou compartilhar com vocês agora o vídeo, mesmo esquema, pessoal. Como a reprodução do áudio depende de algumas configurações, caso vocês não estejam conseguindo acompanhar com o áudio, me avisem. Esse aqui é um TED que foi especial para a comunidade feminina. É o TED Women, tá? Eu já coloquei aqui o som do computador, o som do vídeo, certinho. Vamos lá? Hello, TED Women, what's up? Not good enough. Hello, TED Women, what is up? My name is Maysoon Zayed, and I am not drunk, but the doctor who delivered me was. He cut my mom 6 different times in 6 different directions, suffocating poor little me in the process. As a result, I have cerebral palsy, which means I shake all the time. Look. It's exhausting. I'm like Shakira meets Muhammad Ali. CP is not genetic. It's not a birth defect. You can't catch it. No one put a curse on my mother's uterus, and I didn't get it because my parents are first cousins, which they are. It only happens from accidents, like what happened to me on my birthday. Now, I must warn you, I'm not inspirational. And I don't want anyone in this room to feel bad for me, because at some point in your life, you have dreamt of being disabled. Come on a journey with me. It's Christmas Eve. You're at the mall. You're driving around in circles looking for parking. And what do you see? 16 empty handicap spaces. And you're like, God, can't I just be a little disabled? Also, I gotta tell you, I got 99 problems and palsy is just one. If there was an oppression Olympics, I would win the gold medal. I'm Palestinian, Muslim, I'm female, I'm disabled, and I live in New Jersey. If you don't feel better about yourself, maybe you should. Cliffside Park, New Jersey is my hometown. I have always loved the fact that my hood and my affliction share the same initials. I also love the fact that if I wanted to walk from my house to New York City, I could. A lot of people with CP don't walk.
But my parents didn't believe in can't. My father's mantra was, you can do it. Yes, you can. So, if my 3 older sisters were mopping, I was mopping. If my 3 older sisters went to public school, my parents would sue the school system and guarantee that I went too. And if we didn't all get A's, we all got my mother's slipper. My father taught me how I walk when I was 5 years old by placing my heels on his feet and just walking. Another tactic that he used is he would dangle a dollar bill in front of me and have me chase it. My inner stripper was very strong, and by the first day of kindergarten, I was walking like a champ who had been punched one too many times. Growing up, there were only 6 Arabs in my town, and they were all my family. Now there are 20 Arabs in town, and they are still all my family. I don't think anyone even noticed we weren't Italian. This was before 9/11 and before politicians thought it was appropriate to use "I hate Muslims" as a campaign slogan. The people that I grew up with had no problem with my faith. They did, however, seem very concerned that I would starve to death during Ramadan. I would explain to them that I have enough fat to live off of for 3 whole months, so fasting from sunrise to sunset is a piece of cake. I have tap danced on Broadway. Yeah, on Broadway. It's crazy. My parents couldn't afford physical therapy, so they sent me to dancing school. I learned how to dance in heels, which means I can walk in heels. And I'm from Jersey, and we are really concerned with being chic. So if my friends wore heels, so did I. And when my friends went and spent their summer vacations on the Jersey Shore, I did not. I spent my summers in a war zone because my parents were afraid that if we didn't go back to Palestine every single summer, we'd grow up to be Madonna. Summer vacations often... Pessoal, eu preciso parar por aqui, certo? O vídeo dela vai se tornando cada vez mais interessante. Mas o que nós já assistimos é suficiente para que nós promovamos algumas reflexões aqui. Nesse vídeo, com muito bom humor, por causa do lugar de fala dela, se fizéssemos as mesmas piadas, não cairia tão bem. O que acontece? Observem, além da camada de humor, além dos exemplos que ela está apresentando para vocês. Ali o que está em discussão é ser incluído, é o poder participar. Então, quando ela fala sobre aprender a andar, sobre ir à mesma escola que as irmãs iriam, sobre ter acesso às mesmas coisas que as irmãs e as amigas. Então, passem a observar aí que boa parte do discurso que ela constrói traz como mensagem implícita a questão da inclusão e, novamente, da acessibilidade. Aqui estamos falando da acessibilidade para pessoas com deficiência e não uma discussão sobre acessibilidade social, outros aspectos que podem ser discutidos a partir do termo acessibilidade. Observem também que quando a Regina Casé fala da filha sobre entrar em uma loja e o vendedor perguntar para ela e não para a filha qual calça será levada, ali também há uma questão de inclusão e exclusão. Então, porque a Benedita é surda, o vendedor não se comunica diretamente com ela, e sim com o acompanhante. Então, ela está excluída ali do processo de atendimento, ou incluída de uma forma muito precária e parcial. Então, eu busquei esses vídeos em que nós temos a pessoa com deficiência falando de suas vivências, e não um especialista, um médico, ou um professor, ou qualquer outra pessoa que estude a situação da pessoa com deficiência para discuti-la. Por quê?
para que a gente tenha a perspectiva do outro, para que eu tenha a perspectiva que não é a minha, a do Hugo. Eu não sei se aqui na turma nós temos alguém que tenha alguma deficiência, certo? Ou que tenha algum familiar ou algum amigo próximo que tenha deficiência, e quais são as vivências de vocês em relação a isso. Eu venho uma contribuição aqui da Manuela. Meu avô tem. Qual que é a deficiência que seu avô tem, Manuela? Caso você queira compartilhar, é lógico, falar para nós. Ele tem uma deficiência de audição, certo? É muito comum no decorrer da idade também, né, Manuela? Que algumas deficiências ou limitações surjam. Por exemplo, eu não usei óculos a minha vida toda, então eu passei a usar óculos no decorrer do tempo. No meu caso, não chega a ser uma deficiência, porque não chega a prejudicar a minha visão de forma significativa. Aí entra em outras classificações e categorias que eu acho que não cabe aqui a nossa discussão, certo? Hugo, por que você trouxe este tema agora? Porque essa temática sobre as pessoas com deficiência e seus direitos ganharam a agenda da mídia nas últimas semanas, e a partir de uma polêmica, né? Por quê? O governo aprovou, o governo federal, um projeto, né, uma proposta aí de salas especiais para pessoas com deficiência. Durante o final do século XX, início do XXI, a grande luta foi para incluir pessoas com deficiência, crianças e jovens com deficiência, em escolas comuns, em salas de aula comuns, junto com os demais estudantes, sem nenhuma forma de diferenciação, para que tivessem acesso à mesma socialização, ao mesmo ambiente e, teoricamente, às mesmas oportunidades. E agora vem uma proposta para que essas crianças e esses jovens estejam em instituições ou ao menos em salas de aula que sejam separadas e destinadas exclusivamente a eles. Isso trouxe grande polêmica, porque há aqueles, por exemplo, que falam que a criança com deficiência na sala comum não tem as mesmas possibilidades e os mesmos rendimentos, que seria melhor que essa criança estivesse numa sala especial, e vem toda uma base teórica de vivências e de teorias e de experimentos mostrando que não, que o melhor é o processo de inclusão no mesmo ambiente que os demais indivíduos estão. Aqui eu vou abrir para vocês agora, né, o nosso mural lá na Iônica. Eu coloquei um pouco mais cedo hoje, há quase uma hora atrás, a proposta de redação para vocês sobre esse tema. Na proposta, eu fiquei muito assim em dúvida como propor o tema, e eu resolvi que o foco seria a partir da ideia de direitos, certo? Então, o que eu coloquei como tema é o seguinte, agora chegando à proposta. Os direitos da pessoa com deficiência. Então, nós vamos discutir os direitos da pessoa com deficiência e não outro enfoque como a deficiência em si, tá? Tem o termo capacitismo, que apareceu lá no vídeo da Regina Casé. Eu sugiro que vocês pesquisem. Eu não inseri na coletânea para que seja algo extra, externo, e você possa enriquecer o seu texto com liberdade sobre essa discussão. O texto 1 é sobre uma lei muito recente aqui no Brasil, certo? Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Eu peguei em especial o artigo 8º dessa lei, vocês encontram no site do Congresso Nacional, está ali abaixo o link na proposta, e eu vou ler esse artigo 8º. É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida,
a saúde, a sexualidade, a paternidade e a maternidade, a alimentação, a habitação, a educação, a profissionalização, ao trabalho, a previdência social, a habilitação e a reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. O que eu achei mais interessante aqui, a ser colocado em discussão, não é a lista de direitos a serem garantidos, mas é de quem é o dever de garantir esses direitos: Estado, sociedade e família. Inclusive, isso interfere em como você vai elaborar a sua proposta de intervenção, que normalmente é muito focada no Estado, ou quando discutimos o desrespeito a algum direito, nós, muito naturalmente, buscamos culpar o Estado e analisar a atuação do Estado. E nós, como sociedade, como tem sido a nossa atuação em relação à pessoa com deficiência, em relação ao respeito ao direito que essas pessoas têm? Por exemplo, quando chegamos à maioria dos restaurantes, há a possibilidade de cardápio em braille em todos eles? As redes de fast food têm isso como padrão, né? Então, McDonald's, Burger King tem o cardápio em braille, tem placas em braille e assim por diante. Mas vejam que isso não é naturalizado em todo e qualquer lugar. O atendimento a um deficiente auditivo acontece com naturalidade? Muito provavelmente não. A maioria de nós não sabe Libras ou qualquer outro mecanismo que não seja mímica. A acessibilidade. Quando você vai a uma praça na sua cidade e não há acessibilidade para um cadeirante, tudo bem para você? Como você discute isso? Como você percebe essas situações? Então, observem que, muito além da atuação do poder público, tem a nossa atuação como sociedade, como comunidade e como família, em alguns casos. O quanto nós observamos que esses direitos não estão sendo promovidos e consideramos tranquilos e tudo bem. Eu vou até contar aqui, nesse momento, algo que me irrita muito, no supermercado em especial. Eu vou a um supermercado próximo aqui à minha casa e logo que você passa pelo portão do estacionamento, tem 2 vagas para cadeirantes. Isso no estacionamento interno do mercado. O quanto é frequente você chegar e ver aquelas vagas ocupadas e daí um pouco chega o dono do carro. Pelo menos aparentemente eles não têm nenhuma forma de deficiência. E me dá vontade de largar um bilhete no retrovisor, né? Esses dias eu vi a pessoa chegando. Era o carro que estava à minha frente, ocupou a vaga de uma pessoa com deficiência e saiu tranquilamente e foi fazer suas compras. Então, é algo a ser pensado. Em especial aqui no nosso contexto sociocultural, na nossa região, é muito comum as pessoas considerarem super tranquilo ocupar a vaga do deficiente ali no estacionamento. A Luísa está falando que você já fez isso no clube. Você deixou um bilhete, Luísa? Ah, você ocupou a vaga. Não, é que eu tava no Sesc, eu fazia aula de teatro lá. E eu tava com o meu grupo de amigos e a gente tava esperando, a gente tinha acabado de sair da aula. E tava na hora da saída da escola, dos pequenininhos. Que lá tem uma escola, né? Uhum. E tinha e tinha um carro estacionado numa vaga de deficiente. E eu tava lá com meus amigos e tinha uma mulher que tinha estacionado esse carro lá, só que parece que para você estacionar, você tem que ter uma plaquinha falando que você é deficiente, uma coisa assim. Isso, igual do idoso.
Isso, Tem que ter um documento no painel. isso. E aí a gente teve a brilhante ideia de colocar um bilhete bem no capô do carro. Você não pode estacionar aqui porque você não é deficiente. Aí a gente escreveu isso e saiu correndo. E aí depois a mulher chegou e ficou super brava, porque era direito dela, por causa do que o filho dela estava lá. Só que não era direito dela, porque ela não era deficiente. Não era direito E dela. ela estava vaga de uma pessoa que poderia chegar para ela. Uhum. E acabou que a gente que levou a bronca por ter feito uma coisa que eu acho que estava certo. Não, vocês estavam certos. Não estou falando de colocar o bilhete. Inclusive, eu não tenho colocado bilhetes por aí, tá, Luísa? Mas realmente não era o direito dela ocupar a vaga. Agora, eu sei de uma história de uma colega de trabalho, muito semelhante a essa que você está contando, só que foi diferente. Ela geralmente não compartilha uma doença que ela tem, que limita os movimentos dela. Eu não lembro agora o nome da doença. Então, ela sente muitas dores para se deslocar, por exemplo, por 50 metros. Então, para ela, fazer uma caminhada equivalente a uma quadra, mais ou menos, é muito grande. E a dificuldade. Aí ela ia prestar um serviço na universidade, chegou ao estacionamento e não tinha vaga, o estacionamento estava lotado. E ela estacionou o carro na vaga numa vaga especial, né, para portadores de deficiência. E enquanto ela estava fazendo o serviço em um prédio ali mais próximo, os estudantes de direito foram todos para junto do carro dela e ficaram aguardando o retorno dela. E ela foi alvo de indignação e foi atacada no estacionamento e tudo mais. Só que é o seguinte, ela não tinha o documento no painel avisando que ela tinha direito àquela vaga. Então, essa questão também é importante, né? Para que a gente usufrua do direito, que a gente tenha que cumprir as regras. Então, para que seja identificado o veículo, ter lá o documento direitinho é importante, porque assim você impede, inclusive, que outras pessoas ocupem indevidamente esses espaços, né? A mesma coisa acontece com poltronas em teatro, em cinemas, no transporte público e assim por diante. Pessoal, eu vou dar aqui mais um pedacinho da coletânea. O segundo texto é só um conceito pequenininho sobre acessibilidade. A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social, constituindo um atributo essencial do ambiente que garante a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Eu vou colocar aqui para vocês pesquisarem algo que eu não inseri ali na coletânea. Olhem aí o termo no chat, tecnologias assistivas. São tecnologias que permitem acessibilidade, inclusive no ambiente digital. Então, por exemplo, uma página online ou até uma sala virtual de um curso que permite letras maiores ou menores, que permite legenda, que altera a composição de cores e de contraste para pessoas que tenham visão reduzida. Tudo isso é acessibilidade, porque normalmente quando se fala de acessibilidade, a gente lembra de rampa, elevador e corrimão, certo? E vai além disso. Eu lembro de algum tempo atrás, um cronista da Folha de São Paulo, já deve ter uns 2 anos, ele escreveu uma crônica sobre um novo empreendimento com apartamentos em São Paulo, que era considerado adequado e tudo mais, e ele foi comprar um apartamento porque ele é cadeirante. Problema? Tinha rampas na área comum, na piscina, salão de festas, corrimão, todo tipo de acessibilidade. Porém, dentro do apartamento, as portas de um cômodo para o outro não permitiam a passagem da cadeira de rodas. Então, dentro do próprio apartamento, ele não conseguia acessibilidade. A construtora teve que reformar o apartamento e alargar as portas.
por conta própria, ele não processou ninguém, nada disso. Então, essa questão da acessibilidade é bem interessante vocês trazerem para o texto e para a discussão. Aí, o que eu fiz? Eu incluí aqui na coletânea alguns tipos de acessibilidade. Lembrando que, por exemplo, para um ônibus no ponto, na parada, né, para que as pessoas entrem, não tem elevador. Outras pessoas pegam e levantam a cadeira de rodas e colocam a pessoa dentro do ônibus. Isso só ocorreu por falta de acessibilidade. Por quê? A maneira como o transporte está funcionando não permite autonomia para a pessoa com deficiência. Porque se houvesse um elevador que descesse, a pessoa entrasse com a sua própria cadeira de rodas e fosse levada para dentro do veículo pelo elevador, ali ela estaria com autonomia, sendo respeitada a sua dignidade e ela seria transportada como todo e qualquer cidadão deve ser transportado. E não tendo que ser suspenso pelos outros usuários do ônibus para ser colocado dentro do ônibus. Compreendem? Então, a acessibilidade ela tem que trazer esse respeito à dignidade e à autonomia da pessoa com deficiência. Oi, pode falar. Esses dias eu vi no jornal uma entrevista muito legal, que eu não lembro de onde mas alguns jovens, eles criaram jogos para pessoas cegas e surdas, que era assim, o jogo para pessoa que é cega ia falar assim, pule, salte, ande para frente, para trás, tudo mais. E as pessoas que eram surdas iam ter cores, por exemplo, assim, a cor vermelha para pular, a cor amarela para andar para frente. Eu achei assim uma maneira super legal, porque muitas vezes não é esse tipo de essas deficiências atingem não só pessoas mais velhas como mais novas. E é uma forma de inclusão muito legal. Eu acho interessante compartilhar. É bem interessante. Inclusive, você voltar aí online e fazer uma pesquisa sobre isso. Eu sei que várias tecnologias, como realidade aumentada, realidade virtual, têm sido utilizadas para desenvolver possibilidades de inclusão. Vocês já foram à Pinacoteca, em São Paulo? O museu, perto da Estação da Luz? Alguém já foi? Não? Na Pinacoteca, em São Paulo, vocês têm obras que são exclusivas para deficientes visuais. Então, tem uma escultura original e tem uma cópia da escultura para que o deficiente visual possa tocar e perceber aquela obra. Só que tem lá a plaquinha para que as pessoas não utilizem, que seja de uso exclusivo dos deficientes visuais. Ou em ambientes internacionais, como aeroportos, ou até mesmo parques temáticos, em que você tem uma indicação de quais são os ambientes mais acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida e assim por diante. Então, aqui, na proposta, eu deixei aí para vocês acessibilidade atitudinal, diz respeito ao comportamento das pessoas sem preconceitos, estereótipos, estigmas e discriminações. Por exemplo, usar o termo pessoa com deficiência e não deficiente. Ao falar com uma pessoa com deficiência, dirigir-se diretamente a ela e não a seu acompanhante. Não tratar a pessoa com deficiência como coitadinho. Acessibilidade arquitetônica. Promover a adequação de espaços e a extinção de barreiras físicas e ambientais dentro de residências, espaços públicos e privados, edificações e equipamentos urbanos. Exemplos: rampas, elevadores e banheiros adaptados, calçadas com piso tátil, etc. A acessibilidade metodológica é também conhecida como acessibilidade pedagógica e diz respeito à queda de barreiras nas metodologias de ensino. Exemplo: quando professores realizam trabalhos e atividades com uso de recursos de acessibilidade para alunos com deficiência, como textos em braille ou textos ampliados. É também muito presente em ambientes corporativos na análise dos postos de trabalho adequados aos profissionais com deficiência. Por exemplo, numa aula que trabalha com vídeos, o uso de legendas para deficientes auditivos. A acessibilidade instrumental, superar barreiras em utensílios, instrumentos e ferramentas de estudo
dentro das escolas e também em atividades profissionais de recreação e lazer. Aí vem seu exemplo, Manuela. Quando uma pessoa cega tem acesso a um software de leitor de tela no computador, ou esses exemplos que você deu sobre os jogos. Aqui ainda, pessoal, nós temos acessibilidade programática, que é relacionada às normas, leis e regimentos que respeitam e atendem às necessidades das pessoas com deficiência e, se necessário, utilizar adaptações razoáveis para incluir a todos, tem exemplos ali. Acessibilidades nas comunicações, então, comunicação escrita, apostilas, jornais, revistas e comunicação visual. Por exemplo, alguns canais de televisão têm lá o intérprete de Libras na tela, certo? Acessibilidade natural. Refere-se à extinção de barreiras da própria natureza. Um cadeirante, por exemplo, terá dificuldades em se locomover em uma vegetação irregular ou uma calçada repleta de árvores. Outro bom exemplo de iniciativa nesse sentido são os projetos que oferecem cadeiras de rodas anfíbias para que as pessoas possam se locomover pela areia da praia e tomar um banho de mar. Pessoal, acho que cabe a vocês pesquisar mais as possibilidades. A proposta está lá no nosso mural, na Iônica, certo? E a redação dessa semana, então, é sobre os direitos da pessoa com deficiência. Bacana? Alguma pergunta? Tudo tranquilo? A nossa aula de gramática nesta quinta-feira somente será gravada, tá? Eu deixarei o link no mural da Iônica para que vocês acessem diretamente o vídeo que eu já preparei para a aula de quinta-feira. A partir de sexta eu estou de volta com as aulas ao vivo. Feito? Então, pessoal, até a nossa próxima aula. Um abraço para vocês. Tudo de bom.